Você é o escolhido, e 20 de agosto não é apenas mais uma data no seu calendário. É o dia que Deus marcou para revelar o que Ele tem guardado em silêncio na sua vida até agora. Há algo que você tem carregado em silêncio. Uma pergunta que volta quando o quarto está em silêncio e o celular está virado para baixo, sobre a mesa de cabeceira. Você tem sentido isso no peito, um peso que não pertence apenas ao medo, mas a uma santa expectativa que você não consegue nomear completamente. É por isso que você está ouvindo, porque sua respiração se acalma quando estas palavras chegam até você. E porque seu espírito se inclina para a frente, como se uma porta estivesse prestes a se abrir. Se você sente que algo sagrado está se formando, mas ainda não consegue descrever, você não está enganado e não precisa atravessar esta estação sem um guia. O calendário secreto dos escolhidos foi escrito para momentos exatamente como este, quando seu coração reconhece uma mudança, mas sua mente pede linguagem e direção. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. O que você está sentindo não é aleatório. É o alinhamento silencioso de uma promessa que tem amadurecido nos lugares ocultos da sua vida. Você não foi esquecido, e o que tem sido escondido não está sendo retido de você, mas para você, até o momento em que possa ser recebido sem te quebrar. Você acorda antes do alarme e fica olhando para o teto, ouvindo um silêncio que parece mais pesado do que o habitual. O café esfria na bancada, enquanto você fica parado na janela, observando as luzes da rua se apagarem uma a uma à medida que a manhã chega. Seus ombros carregam uma tensão que o sono não liberou, e suas mãos realizam tarefas rotineiras sem a facilidade habitual. No carro, você segura o volante um pouco mais forte, como se estivesse se segurando em algo que não consegue ver. No trabalho, seus olhos percorrem o mesmo e-mail 3 vezes, sem absorver as palavras, porque sua atenção é puxada para dentro em direção a um conhecimento silencioso. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Se recusa a ser ignorado. Quando você volta para casa, pausa na porta por mais tempo do que o necessário, sentindo que o espaço que está entrando não é o mesmo que você deixou. Isso não é ansiedade, é reconhecimento. O tipo que chega quando o céu está se preparando para falar em uma linguagem que seu espírito já entende. Esta mensagem carrega uma promessa simples e responsável. Você vai reconhecer a diferença entre esperar que te prepara e esperar que simplesmente se tornou um hábito. Você vai aprender a distinguir medo de direção quando seu coração for puxado em direção a uma decisão que ainda não consegue explicar. Você vai encontrar linguagem para a estação que está vivendo,
para que não interprete mais cada silêncio como abandono ou cada atraso como rejeição. Você vai descobrir como responder com uma fé que é firme, em vez de frenética, e com clareza, que não exige confirmação constante do mundo exterior. Estas não são garantias de milagres repentinos, mas convites a um alinhamento mais profundo com o que Deus já está fazendo nos lugares ocultos da sua vida. Imagine isto. É final de tarde e você está sentado à mesa da cozinha com um caderno aberto à sua frente. A caneta repousa entre seus dedos, mas a página permanece em branco, porque as palavras que você quer escrever parecem sagradas demais para confiar à linguagem comum. Lá fora, a luz está suavizando e as sombras estão se alongando pelo chão, marcando a passagem do tempo que você não controla. Você pensa em todas as orações que sussurrou sobre esta mesma mesa, algumas em esperança e outras em desespero, e se pergunta se alguma delas está prestes a ser respondida de uma maneira que você não esperava. Há uma batida na porta do seu coração, não alta, mas persistente, e você sabe que o que está do outro lado é o que você tem pedido, sem saber como receber. Este é o momento que 20 de agosto representa. Não um prazo mágico, mas um marcador de prontidão. Um dia em que seu espírito é convidado a ouvir mais atentamente do que o habitual. Você percebe este tema porque já viveu estações que pareciam semelhantes, mas de alguma forma diferentes, de uma maneira que não conseguia articular. Você já esperou antes, mas esta espera carrega uma textura que não pode ignorar. Como se o próprio ar estivesse carregado de algo que você não deve descartar. Você não está reivindicando superioridade sobre os outros, está apenas sendo honesto sobre o peso que carrega e a esperança que se recusa a soltar. Muitos leitores que chegaram se sentindo confusos ou cansados de esperar, disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. O calendário secreto dos escolhidos oferece uma estrutura para reconhecer os sinais que você já está vendo, para que possa responder com sabedoria em vez de pânico. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. O que você está sentindo não é um truque da sua imaginação. É a confirmação silenciosa de que você está sendo preparado para algo que exige mais do que impulso para receber. A primeira oposição que você enfrenta não é externa, é a voz interior que diz para você manter a cabeça baixa e suas expectativas baixas. Ela sussurra que você esperou tanto tempo. Então, por que arriscar a decepção agora, acreditando que algo poderia mudar? Ela aponta para o ruído das linhas do tempo de outras pessoas, as histórias de sucesso que inundam seu feed e a pressão de medir sua vida contra padrões que nunca foram projetados para sua jornada. Esta voz usa a distração como arma, enchendo suas horas com tarefas que te mantêm ocupado, mas não necessariamente alinhado com o que seu espírito está tentando te dizer. Ela te convence de que se algo fosse realmente destinado a você, chegaria sem nenhuma demanda por sua atenção ou sua disposição de participar do processo. Pense em José, que passou anos em um poço, depois em uma prisão, antes de finalmente estar em um palácio. Ele não conhecia a história completa enquanto estava na escuridão. Ele só sabia que precisava permanecer fiel nas pequenas coisas que estavam à sua frente. Ele interpretava sonhos para estranhos, enquanto seus próprios sonhos pareciam acumular poeira em um canto de sua memória. Ainda assim, cada estação de espera estava formando nele a sabedoria que ele precisaria para administrar o que estava por vir. Você não está em uma prisão, mas pode se sentir confinado por circunstâncias que não fazem sentido, e pode se perguntar se seus próprios sonhos ainda estão vivos.
O mesmo Deus que esteve com José no poço está com você neste quarto, neste carro, neste momento de tensão silenciosa, formando em você o que você precisará quando a porta finalmente se abrir. O custo de ignorar este sinal nem sempre é dramático. Muitas vezes é a erosão lenta da sua paz, o endurecimento gradual do seu coração à possibilidade de que algo bom ainda possa acontecer. Você começa a aceitar ciclos de decepção como normais e para de esperar algo diferente do que sempre conheceu. Você adia a obediência aos sussurros silenciosos que recebe, dizendo a si mesmo que o momento não é certo ou que não está pronto. Com o tempo, você perde a capacidade de distinguir entre cautela e medo e começa a tomar decisões de um lugar de proteção em vez de um lugar de fé. É assim que as estações se repetem sem progresso e como o coração se cansa de esperar pelo que ainda não consegue ver. Isso traz você de volta ao coração do que você está ouvindo. Escolhido, 20 de agosto não é uma ameaça, mas um convite para prestar atenção ao que Deus tem escondido até agora. É um dia para reconhecer que o que tem sido escondido não está perdido, mas preservado, e que o tempo para a revelação está se aproximando de uma maneira que exige sua cooperação. Se você sente uma ressonância com esta mensagem, digite 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você está desperto para o que está se formando. Isso não é uma invocação mágica, é uma maneira de dizer: estou ouvindo e estou disposto a receber o que tem sido guardado para mim. Depois, volte a estas palavras, porque o que vem a seguir é para te ajudar a entender a raiz do que você está experimentando. O conflito que você está enfrentando não é apenas sobre circunstâncias externas, é também sobre um padrão interno que te impediu de receber plenamente o que é destinado a você. Você aprendeu a equiparar espera com dignidade, como se precisasse provar sua lealdade através de um silêncio prolongado antes de poder entrar no que tem pedido. Você confundiu paciência com passividade e disse a si mesmo que, se não se mover, não pode cometer um erro. Este padrão não é sua culpa. É uma estratégia de sobrevivência que você desenvolveu em estações em que a ação parecia perigosa e o silêncio parecia seguro. Mas agora, o silêncio não é mais proteção. É uma barreira entre você e o próximo passo fiel que você está sendo convidado a dar. Você carrega este padrão em sua mente, em seu corpo e em seu espírito, e cada camada reforça as outras de maneiras que você pode não ter notado. Sua mente diz que, se não consegue ver a imagem completa, não deve se mover de forma alguma, porque a informação parcial é arriscada demais. Seu corpo segura a tensão do desejo não expresso, e você sente isso no peito, no maxilar, nas mãos, como se sua forma física estivesse mantendo um registro de cada oração que não viu respondida. Seu espírito reconhece a mudança, mas hesita em confiar nela, porque já foi decepcionado antes por esperanças que subiram rápido demais e caíram rápido demais. Reconhecimento sozinho não é suficiente. Você precisa de uma maneira de atravessar esta estação com clareza e coragem, sem abandonar a sabedoria que ganhou através da espera. É por isso que o calendário secreto dos escolhidos existe, para servir como um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento, decisões diárias e identificar o próximo passo fiel sem pânico ou passividade. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. É por isso que muitos leitores retornam a estas páginas quando entram em uma nova estação, porque encontram nelas uma linguagem para o que estão vivendo e um caminho para como responder. O que você está sentindo não é um chamado para correr, mas um convite para se mover com intenção,
confiando que o que tem sido escondido agora está pronto para ser revelado de uma maneira que não vai te quebrar. Sua mente raciocina a partir do que pode ver, e quando a evidência visível não corresponde à promessa, ela recorre à cautela. Seu corpo reage à tensão da expectativa não cumprida e se apega ao estresse como se soltar significasse admitir derrota. Seu espírito, no entanto, opera em um registro diferente. Ele reconhece a voz daquele que te formou e sabe quando essa voz está falando, mesmo quando as palavras são silenciosas. O desafio não é silenciar sua mente ou ignorar seu corpo, mas trazê-los para alinhamento com o que seu espírito já sabe ser verdade. Isso não é sobre negar a realidade. É sobre interpretá-la através de uma lente que inclui a possibilidade de intervenção divina nos detalhes ordinários da sua vida. As pessoas e ambientes ao seu redor desempenham um papel neste processo, não como obstáculos a serem evitados, mas como contextos nos quais seu discernimento é refinado. Você pode notar que certos relacionamentos parecem mais pesados do que o habitual, como se estivessem te puxando de volta para antigos padrões de silêncio e autoproteção. Você pode achar que ambientes que antes pareciam confortáveis, agora parecem restritivos, como se não correspondessem mais ao tamanho do que você está se tornando. Isso não é um chamado para se isolar ou para ver todos com suspeita. É um convite para prestar atenção aonde você se sente mais alinhado com o conhecimento silencioso que está surgindo dentro de você. Você pode amar as pessoas profundamente e ainda reconhecer que algumas estações exigem que você se afaste de certas dinâmicas para ouvir com mais clareza. A estratégia de oposição na sua vida nem sempre é dramática. Muitas vezes funciona através do ruído, fadiga, atraso e uma sensação de menor urgência que te impede de priorizar o que mais importa. Ela enche seu calendário com tarefas que parecem importantes, mas não te movem em direção à promessa que você carrega. Ela te convence de que, se algo fosse realmente destinado a você, chegaria sem nenhum esforço da sua parte. Então, você não precisa se preparar ou se posicionar. Ela usa o peso das responsabilidades diárias para te impedir de abrir espaço para oração, reflexão e o tipo de silêncio que permite ouvir o que Deus está dizendo. É assim que o padrão permanece vivo, não através de um único evento catastrófico, mas através de 1000 pequenas distrações que te impedem de se engajar plenamente com a estação em que está. Chega um ponto em que você para de negociar com a verdade conectada ao que tem sentido e simplesmente reconhece que algo está mudando. Você para de dizer a si mesmo que está reagindo demais e começa a tratar seu conhecimento interior como uma fonte legítima de orientação. Você para de esperar por validação externa antes de se permitir esperar e começa a tomar pequenas decisões que se alinham com a promessa que você carrega. Isso não é um momento dramático, é um ponto de virada silencioso, uma mudança na maneira como você se relaciona com as coisas ocultas que têm se formado em sua vida. É o momento em que você decide que o que Deus tem escondido até agora vale a pena prestar atenção, mesmo que ainda não entenda a história completa. Imagine uma semente que tem estado enterrada no solo por muito tempo, não porque foi esquecida, mas porque precisava da escuridão para formar as raízes que a sustentariam quando finalmente rompesse a superfície. Você é essa semente e as estações de espera não foram desperdiçadas. Elas têm formado em você uma profundidade que permitirá administrar o que está por vir sem ser sobrecarregado por isso. O solo ao seu redor pode parecer pesado, mas também é protetor, mantendo você de ser exposto antes de estar pronto para receber a luz. O que tem sido escondido não está perdido, está sendo preservado, e o tempo para a revelação
está se aproximando de uma maneira que fará sentido de cada estação que veio antes. Dentro desta metáfora, você não é passivo. Você está sendo formado, mesmo quando não consegue ver o progresso. Suas raízes estão crescendo mais fundo, ancorando você em uma estabilidade que permitirá que você fique firme quando os ventos da mudança começarem a soprar. Você está reunindo nutrientes do solo de suas experiências, extraindo sabedoria das estações de espera e armazenando força para o momento em que será chamado a subir. Esta formação é oculta, mas é real. E está te preparando para um tipo de visibilidade que não vai te esgotar ou comprometer sua integridade. Você não está sendo punido, você está sendo preparado, e a escuridão não é sua inimiga. É o lugar onde seu fundamento está sendo lançado. A oposição dentro desta metáfora não é o solo em si, mas o medo de que o solo seja um túmulo em vez de um ventre. É a voz que diz que nada está acontecendo, que você foi esquecido, que a promessa que você recebeu foi um erro. Ela tenta te convencer de que, se você fosse realmente destinado a subir, já teria feito isso até agora, e que sua presença contínua na escuridão é prova de que você não é escolhido. Esta voz não entende a linguagem da formação. Ela só entende a linguagem de resultados imediatos e não consegue compreender a sabedoria de um processo que requer tempo e paciência. Ela quer que você se desenterre antes de estar pronto, que se exponha à luz antes que suas raízes sejam fortes o suficiente para sustentá-lo. Mas chega um momento em que a semente começa a se mover. Não porque é forçada, mas porque a vida dentro dela não pode mais ser contida. Ela começa a empurrar contra o solo, não em rebelião, mas em resposta ao chamado silencioso da luz que tem esperado por ela o tempo todo. Você sente este movimento em seu espírito, uma pressão suave, mas persistente, que diz que é hora de subir, de entrar no que você foi formado para ser. Não é uma ruptura violenta, é um desdobramento natural. O resultado de um processo que tem trabalhado em você mesmo quando não conseguia vê-lo. O solo não resiste a este movimento. Ele te libera porque seu propósito foi cumprido e sabe que seu lugar não é mais na escuridão, mas na luz. Quando a semente finalmente rompe a superfície, ela não encontra uma paisagem árida. Encontra um mundo que tem esperado por ela, um lugar onde sua presença não é um acidente, mas uma necessidade. Você é essa semente, e a revelação que você tem esperado não é apenas para você, é para as pessoas e os propósitos que têm sido preparados para te encontrar quando você chegar. Este é o reconhecimento que vem quando você entende que o que tem sido escondido não é apenas sobre sua bênção pessoal, mas sobre seu papel em uma história maior que está se desdobrando. Digite "estou pronto" nos comentários como uma maneira de dizer que você está desperto para este movimento e disposto a participar do que está sendo revelado. Depois volte a estas palavras, porque o que vem a seguir é para te ajudar a viver este reconhecimento de maneiras práticas. Este retorno não é sobre desempenho, é sobre alinhamento, sobre viver a partir da verdade de que você foi formado para este momento e que o que tem sido escondido agora está pronto para ser revelado. Você não precisa provar sua dignidade, só precisa cooperar com o processo que tem trabalhado em você o tempo todo. A metáfora da semente não é apenas uma história, é um espelho, refletindo de volta para você a realidade do que tem acontecido nos lugares ocultos da sua vida. Você não é a mesma pessoa que entrou no solo. Você é mais forte, mais profundo, mais enraizado e mais pronto do que nunca. Esta é a verdade para a qual você está retornando e é o fundamento para tudo o que vem a seguir. Uma prática concreta que você pode começar hoje é criar um selo matinal, um curto período no início do seu dia em que você reconhece a estação em que está e convida a orientação de Deus para as horas à frente. Isso não precisa ser longo.
Pode ser tão simples quanto sentar em silêncio por alguns minutos, respirar profundamente e falar uma oração curta que nomeia o que você está sentindo e o que está pedindo. Você pode dizer algo como: estou em uma estação de revelação e estou aberto ao que você está me mostrando. Guie meus passos hoje e ajude-me a responder com fé e clareza. Esta prática te ancora na verdade de onde você está e estabelece um tom para o dia que está alinhado com a promessa que você carrega. Uma segunda prática é introduzir uma pausa de limiar. Um momento de quietude intencional antes de entrar em espaços ou transições significativas ao longo do seu dia. Antes de entrar no trabalho, antes de abrir seu e-mail, antes de se envolver em uma conversa difícil, reserve alguns segundos para respirar e pedir sabedoria. Você pode dizer: estou entrando neste espaço com paz e estou aberto ao que você quer me mostrar aqui. Esta prática ajuda você a permanecer conectado ao conhecimento silencioso que está surgindo dentro de você e impede que seja arrastado pelo ruído e urgência do mundo ao seu redor. É uma maneira de viver a verdade de que você não está apenas reagindo às circunstâncias. Você está participando de um processo que é maior do que qualquer momento único. A proteção nesta estação vem através de limites, através da disposição de dizer não a coisas que não se alinham com a promessa que você carrega. Você pode precisar pausar certos compromissos, estabelecer limites em torno do seu tempo e energia, fechar portas que têm estado abertas por hábito em vez de intenção. Isso não é sobre isolamento, é sobre administração. Sobre reconhecer que você tem uma quantidade finita de recursos e que eles precisam ser direcionados para o que mais importa. Você pode achar que alguns relacionamentos mudam como resultado desses limites, e isso está bem. Nem todos vão entender a estação em que você está, e essa não é sua responsabilidade consertar. Seu trabalho é permanecer fiel ao conhecimento silencioso que está te guiando, e confiar que as pessoas e oportunidades certas vão te encontrar quando você estiver pronto. A decisão para a qual você está sendo convidado é simples, mas profunda. Você está escolhendo confiar que o que tem sido escondido agora está pronto para ser revelado e que você está sendo formado para este momento. Você está escolhendo avançar com fé e clareza, mesmo que não tenha todas as respostas e mesmo que o caminho à frente não esteja totalmente visível. Você está escolhendo cooperar com o processo que tem trabalhado em você e deixar de lado o medo que te impediu de entrar no que você foi feito para ser. Esta não é uma decisão única. É um compromisso diário, uma disposição de alinhar seus pensamentos, suas ações e suas respostas com a verdade de quem você é e o que você carrega. É uma decisão de viver a partir da promessa, em vez do medo, e confiar que aquele que te formou também te sustentará enquanto você sobe. Se esta mensagem ressoou com você, que seu like seja um amém silencioso, uma maneira de dizer que você recebe o que está sendo falado e que está disposto a participar do que está sendo revelado. Isso não é sobre métricas ou algoritmos. É sobre concordância, sobre unir seu espírito com a verdade que está sendo compartilhada e permitir que ela crie raízes em sua própria vida. Você não está sozinho nisso. Há outros que estão ouvindo estas palavras e sentindo a mesma confirmação silenciosa. E seu like é uma maneira de se conectar com eles nos lugares invisíveis onde a concordância mais importa. Há alguém que veio à sua mente enquanto você estava ouvindo. Alguém que carrega um peso semelhante e que precisa ouvir que não está sozinho nesta estação. Compartilhe esta mensagem com essa pessoa, não como um fardo, mas como um presente, uma maneira de dizer que você a vê e que acredita no que Deus está fazendo em sua vida. Você não precisa explicar tudo, só precisa enviar com amor e confiar que as palavras certas vão encontrá-la no momento certo.
Isso não é sobre pressão, é sobre cuidado, sobre estender aos outros a mesma graça e esperança que você está recebendo neste momento. Digite "Eu sou escolhido" nos comentários como uma maneira de confirmar a identidade que foi colocada sobre você, não como um título de superioridade, mas como um chamado à responsabilidade e ao serviço. Isso não é um desejo, é uma declaração, uma maneira de alinhar seu espírito com a verdade de que você é visto, conhecido e preparado para o que está por vir. Você não é definido pelo seu passado, por seus fracassos ou pelas estações de espera que te moldaram. Você é definido por aquele que te formou e que agora está te chamando para subir. Esta declaração não é para aparecer, é para você, uma maneira de ancorar seu coração na verdade que te sustentará enquanto você entra no que tem sido escondido até agora. Você viajou desde o primeiro sussurro de reconhecimento até este momento de declaração, e cada passo fez parte do processo que te formou para o que está à frente. A dor que você carregou, os sinais que notou, os padrões de raiz que identificou, a oposição que enfrentou, a metáfora que esclareceu sua jornada, as práticas que adotou e a paz que você está começando a sentir, tudo isso te levou aqui, a este lugar de prontidão e alinhamento. Você não é a mesma pessoa que começou esta jornada. Você é mais profundo, mais claro e mais enraizado na verdade de quem você é e do que carrega. Este não é o fim. É um novo começo, um limiar que você está cruzando com fé e clareza, confiando que o que tem sido escondido agora está pronto para ser revelado de uma maneira que fará sentido de cada estação que veio antes. Que você caminhe na paz de saber que é visto, que é conhecido e que está preparado para o que está à frente. Que você encontre clareza nas estações que está vivendo e coragem para dar o próximo passo fiel, sem pânico ou passividade. Que você seja cercado por outros que estão caminhando neste mesmo caminho e que encontre na presença deles um lembrete de que não está sozinho. Que as portas que precisam se abrir o façam no tempo perfeito e que as portas que precisam permanecer fechadas protejam o que está sendo formado em você. Que você administre bem o que foi confiado a você e que suba para a luz com a força e a sabedoria que tem crescido em você o tempo todo. Em todo o mundo, há outros ouvindo estas palavras e sentindo a mesma confirmação silenciosa. E você faz parte de uma história maior que está se desdobrando de maneiras que você ainda não pode ver. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.